Olá, meu querido, olá, minha querida, tudo bom com vocês? Nós estamos de volta para o terceiro vídeo da nossa série História do Cristianismo. E nessa oportunidade nós iremos tratar do terceiro período da história da fé cristã, denominado pelos historiadores de Igreja Imperial. Período esse que muito me fascina e muito me interessa, e eu quero compartilhar alguns dos nossos entendimentos com vocês. Em primeiro lugar, é importante que se diga que esse período começa no ano 313, com o Edito de Constantino, e vai até a queda de Roma no ano 476. Vamos aprofundar os nossos conhecimentos a respeito desse terceiro período da história do cristianismo. Bem, como vimos no vídeo anterior, grande era a antipatia social, o preconceito, o ódio contra os discípulos de Jesus. A fé cristã era proibida e quem ousasse professar tal fé era perseguido, castigado, torturado e até morto, muitas vezes de forma cruel. Mas o que parecia improvável aconteceu. A perseguição aos cristãos foi proibida em todo o território romano, em todo o Império Romano. O responsável por essa façanha se chama Constantino. No ano de 313, ele, o imperador Constantino, publicou o famoso Edito de Milão, que assegurava a tolerância e a liberdade de culto para todos os cristãos em todo o Império Romano. Mas é preciso responder à pergunta: quem foi Constantino? Bem, em primeiro lugar, vamos tratar aqui do contexto em que Constantino surge, porque logo após a abdicação do trono romano por Diocleciano, no ano de 305, os dois rivais mais poderosos começam ali a disputar o trono do Império Romano. Estou me referindo a Maxêncio e a Constantino. Antes do embate entre esses dois poderosos exércitos, Constantino declara que às vésperas do conflito, ele teve uma visão de uma cruz de fogo no céu. E logo abaixo dessa cruz, uma inscrição que dizia: por esse sinal vencerás. Constantino, de fato, venceu Maxêncio no ano de 312 e logo passou a beneficiar a toda a cristandade do Império. Bem, se Constantino era um verdadeiro cristão ou não, há controvérsias. Com base em documentos da época, historiadores o classificam como um ser humano, como uma pessoa gananciosa, cruel e tirana. Estudiosos também avaliam que Constantino só buscou favorecer os cristãos por motivações políticas, visando a unificação do império dividido por meio de uma única religião. Mas o que dizer das ações de Constantino em favor do cristianismo? Suas ações foram benéficas ao cristianismo ou prejudiciais? Eu não sei aqui quantos se lembram, mas nós encerramos o vídeo anterior fazendo essa pergunta, né? Constantino, bênção ou maldição para o cristianismo? Bem, vejamos algumas mudanças, né, geradas à igreja e ao império com a chegada de Constantino ao poder. Vejamos em primeiro lugar mudanças que a gente pode classificar como positivas. Primeiro, fim da perseguição. Os cristãos não mais sofreriam o escárnio de outrora, pelo contrário, seriam até mesmo agora parte do governo, parte do império. A situação muda da água para o vinho, das arenas sangrentas para o palácio real. Outra coisa, igrejas são restauradas, os templos fechados, destruídos pela perseguição, agora são reabertos e reconstruídos. O próprio Constantino dá o seu próprio exemplo, construindo igrejas em várias cidades do Império Romano. Inclusive, templos pagãos são transferidos,
para o uso de cristãos. Os templos pagãos são tomados e entregues aos cristãos para o culto, né? O culto a Deus. Outra coisa que precisa também ser pontuada são as doações às igrejas. Outro benefício dessa mudança drástica eram os donativos, dinheiro mesmo, né? Concedidos às lideranças da igreja. Uma outra coisa que é digna de nota é que nesse governo, né, do Constantino, a crucificação foi abolida. A cruz foi adotada como símbolo sagrado da fé cristã. E por isso a crucificação passou a ser abolida como instrumento de morte. A gente ainda pode citar rapidamente aqui os privilégios concedidos ao clero, a repressão do infanticídio ou do assassinato de crianças e a proibição de duelos entre gladiadores. Aí você que está aí do outro lado pensa assim, pastor, bem, pelo que eu vejo, o Constantino foi uma bênção, né? As suas ações foram muito positivas. Porém, eu quero pontuar agora as graves consequências, né, geradas, né, depois desses supostos benefícios patrocinados pelo Império à Igreja. Primeiro, todos na Igreja, com a oficialização do cristianismo como religião oficial e tendo o imperador, né, tido como um cristão, todos queriam fazer parte da Igreja. Muitos apenas em busca de vantagens, de interesses bem pessoais. E o que aconteceu? Bem, com isso, o nível moral do cristianismo decaiu muito com essa nova lei. É bom ressaltar que um dos benefícios da perseguição era a manutenção da pureza da igreja, ou seja, quem aceitava a fé cristã só aceitava com pureza de coração, porque sabia que logo após abraçar essa fé, a vida não seria nada fácil. Costumes pagãos são introduzidos na igreja. Os costumes e as cerimônias pagãs são pouco a pouco colocadas em práticas, né? Ou elas são pouco a pouco vão infiltrando-se nos cultos de adoração a Deus e ao seu Cristo. Um outro motivo também aqui, um outro ponto a ser colocado, que vai fazer mal à igreja, né, após as ações do Constantino, é que a igreja se torna mundana. Com a ascensão da igreja ao poder, não se vê mais os ideais, né, do evangelho, do cristianismo, transformando o mundo. Pelo contrário, o mundo agora passa a transformar a igreja. Aquele entendimento e o ideal de humildade, de santidade são substituídos por ambição, ganância, orgulho e todo tipo de sentimento maligno que você imaginar. Diante disso, fica fácil entender como a igreja ela se desvia, né, do propósito inicial do Cristo, como a partir de Constantino a igreja ela se transforma. Membros da igreja passam a adotar uma postura meramente religiosa e hipócrita. A liderança se torna corrompida pela ganância e pelo desejo de mais e mais poder. Bem, Constantino morre. Ele morre no dia 22 de maio de 337, doente, esgotado em virtude de um reinado agitado. O imperador Constantino I vive aquilo que todo ser humano um dia vai viver, ele passa pela morte. Isso no dia de Pentecostes cristão. Olha que interessante. Bem, ali próximo da morte, Constantino, ele é batizado. Olha só a esperteza de Constantino, né? Ele adiou o seu batismo até as vésperas da sua morte, julgando que o batismo o purificaria de todos os seus pecados cometidos até então. Bem, a gente encerra o nosso vídeo dizendo o seguinte, se Constantino não foi um grande cristão, sem dúvida nenhuma, Constantino foi um grande político.